Então, para ver as campos de conclusões entre questões de revista Módulos e as questões particulares, a promoção também de a história relacionada à educação física e os ramos, que a educação física é uma ciência da motricidade humana ou a motricidade humana é uma ciência da educação física. Revista Audium. Tem a revista Editoriums Audiums, auditórios, anfiteatros, Roma, campos épicos, calendários, pesquisas, áudios, que nos traz o quê? O áudio para o quê? Sujeito falar, ele teve que ter relacionamento interpessoal com a pessoa, ouviu, e muitas vezes quem tem dificuldade em ouvir ainda vai criar outras adaptações. Sobre coordenação ampla, coordenação global, né? E essa motricidade global vai trazer o quê? Campos de biodiversidades que ocorrem entre adaptações morfológicas, atividades que possam haver readaptações, reabilitações e aplicabilidades. Então, quando eu falo revista Audiums, neste mês microgenérico, essa microgênese nos traz o que? Semanais, até chegar nos campos de anos. 24 horas um dia, e vamos calculando quantas horas são nos campos sucessórios. Os modos sucessórios, acessórios, ou seja, nos traz uma lista de embreagens que possam nos trazer capítulos e capítulos, nos traz montagens importantes. Vamos lá, então, as revisões literárias, contemporâneas, arcaicas, épicas, nos traz pontos importantes. Os golpes de vistas que relacionam a sua visão, o diagnóstico entre atividades e brincadeiras, os jogos são espontâneos. Pode haver construção de jogos aqui ou diversões nos momentos bem instantâneos, mas tem que saber ouvir o sim ou não. E se não saber ouvir o não, e saber ouvir o sim, vai aprender a ouvir sim depois que chegar a ouvir o não, quando estiver adulto ou adulta. Ou seja, nessa maturidade vai trazer consequências relacionadas ao quê? Remédios é consequência. Questões de consequência que eu falo o quê? Que é consequência do próprio corpo, que é um processo bioimunológico, que é um ciclo de vida. Okay? Se você trazer a palavra cardinal que eu coloquei como terapia, o autor nos coloca maneiras auditoriais, motrizes, muito importantes na nossa rotina piramental. Né? São pirâmides. Né? Pirâmides nos traz pontos importantes. Quando você fala que tem piramental assim, também traz o quê? Entre o corpo axônico relacionado à célula, tem o axônio, os dendritos, e ali nos campos internos tem um núcleo. Ali tem um núcleo, tem o quê? Tem feixes ligados ao quê? Que as pessoas falam sobre questões de, vamos falar válvulas que relacionam o coração, mas você pode explicar o coração pelas células. Ou seja, ali tem o meio interno e externo. Então a audição, eu vou ouvir o que eu quero. É lógico que eu vou ouvir também o que eu não quero. Então eu vou ter uma concentração entre motivação, áudio. Se você quer ouvir o que você não quer, não ouça. Vai se concentrar. Lembro de uma parábola que eu gostei, os campos importantes, que você vai concentrar você chegar até o final de uma corrida. 42 quilômetros, depois de 42, 15, 16 milhas, garoto. Mas você tem que ter objetivo-alvo, metas a serem alcançadas. Se alguém, segundo um biscoito, ou alguém te assombrou, algum tipo de palhaço na época, foi assombroso, que traz destaque a esses homens ou mulheres militares, ou um tipo de caveira que você nos traz confusões, tenta concentrar em algo imaginário que você possa trazer maneiras para você escrever. Se você entrar numa escola, ou num curso, ou num pré-vestibular, fazer prova. Tempo atrás eu fiz uma prova, eu citei o Racionais MCs, e eu consegui passar, cuja consequência eu consegui, fiquei, né, depois me chamaram. Nos traz paradoxos importantes. Agora, são anulantes. A própria Santiana me anulou já, queria me anular faz tempo. Ó. Esse cara não faz para a educação física, esse cara é muito inteligente, não sabe nem escrever direito, nem sabe nem falar direito, nem sabe o que, ou seja, colocar campos introdutórios, mas eu fui me esforçando.
gradativamente nos campos gradientes, faculdades, participar de congressos, esforçando, fazendo leitura de mim a mim os campos áudios avaliativos e principalmente os princípios relacionados à força que intercala a própria mocidade, comunidade estadual, ou seja, municipal que eu estava. Sabiam em questão de quê? Que era questões de fisiculturista, bomba, treinamento, analgésicos, esteroides e outros textos e contextos que relacionam a linguagem e a sociabilidade. Em Bob há uma apatia muito grande entre pais, entre mães que conheciam alguns, meu pai ou minha mãe, que nos trouxe várias fatalidades, entre ganhos e perdas. Entre um treinamento a ganhos, também há perdas, mas vai depender, vai ser massa gorda que vai perder ou vai se perder massa magra? Se perder massa magra pode ser algo, né, que pode trazer consequências ligado aos rins, né, o campo da vesícula, ou seja, outros campos que relacionam a própria saúde e educação física e saúde, nos campos da pós-modernidade, aonde há um link, há um leque, o link é o que? O campo interno e o campo externo, aonde há uma lesão interna, também há uma lesão externa, que vai expor os edemas, aonde há uma molécula, há gradientes concentrativos. Não estou falando gradientes, eu coloquei até o Panasonic aqui em uma televisão, tempos atrás, mas para lembrarmos o gradiente, a geladeira gradiente, não tem como estudar fisiologia. Eu lembro da geladeira gradiente da década de 80, 90, que eu vejo, minha época, pessoal, falando vocês, não, minha época, nossa época, em tempos de vestibulares, pré-vestibular já fala para estudar mesmo sobre fisiologia, mesmo que sem conhecimentos gerais, informática, tecnologia, que é importante. Hoje, há tempos atrás, eu não gostava de aparecer. Estou expondo algumas colocações que eu colocava, né, difundia e dissociava entre o corpo e a dissociação entre o poder e o outro próprio poder, que há classes que relacionam entre adfundos, adjuntos, corpos docentes, históricos, há de fixar em nossa vida a cada dia. Então a revista Audios vai ser escolhas nessas margens, eu uso até o termo do Mar Vermelho, essas margens do Mar Vermelho se abrir, você vai escolher o lado direito e o lado esquerdo, em dominância lateral, em dominâncias, até o tema aqui do Moisés, mas estou citando o Pilete, Nelson Pilete, Claudino Pilete, 2018, que ele fala sobre a história educacional de reformas. Não tem como falar, porque ele fala de vários autores também que foram ícones relacionados também aos corpos de estudo relacionado a Piaget, a Emília Ferreiro, a Magna Soares, outras mulheres como Gadotti não é mulher, mas outros homens como Moacir Gadotti, e pioneiros que relacionaram a própria faculdade, que é a própria linguagem. Então esses campos duráveis, essa carga pesada entre atividade física, lembramos de Matsuto, as coletâneas digitais da década de 80 e 78, Matsuto, Walter Brás, os campos digitomotor, né? Campos digitais motores, que eu achava legal. Alguns falavam assim, eu colocava lá um DVD e apareciam os autores. Cadê meu papel? Cadê meu papel? Cadê a minha mesa? Cadê a minha mesa? Todo mundo procurando local para achar, porque em conferências em épocas o computador ainda estava em destaque, tinha dificuldade, era tudo na tatilografia. E nos trouxe campos introdutórios para aprimorar como foi dificultoso estar nessa área. Não sei se era comunicação social, alguns falaram, essa aqui é comunicação social, essa aqui é a área da medicina. Ficava essa ramificação, né? Esses termos amebas. Somos amebas, pessoal, somos amebas. Entre conflitos, somos amebas. Amebas primários, desde novo, entre a revista Ciência Brasileira do Esporte, ok? Entre o lazer e o esforço. Para ter um lazer, aonde tem um esforço, tem um tempo. E essa durabilidade e investigável, aonde há um lazer, um esforço, porque o tempo é trabalhoso. Século XVIII, XIX nos traz predominância, que relaciona a própria faculdade, que é o próprio trabalho braçal, que nos traz o quê? Os campos de dignidade, imperativos, Idade Média, e os departamentos que relacionam o corpo e estudo do corpo, laboratórios educacionais, que são particulares entre a individualidade e o individualismo, ok?